Você assinou, Chico. Tá aqui seu nome. Quem assina concorda. Essas palavras foram ditas por um homem de terno bege e pasta de couro, sentado do outro lado de uma mesa de madeira escura no cartório da comarca, com um papel aberto na frente e o dedo apontando para uma assinatura trêmula, de letra grande e irregular, que Chico reconhecia como sua, porque havia feito igual desde que aprendeu a desenhar o próprio nome com 10 anos, na beira do fogão a lenha, com um pedaço de carvão e a paciência do avô. Francisco da Silva, escrito devagar, como sempre. Mas Chico não sabia o que havia acima daquelas letras. Nunca havia sabido. A fazenda Bom Jesus da Serra ficava encostada num morro de Cerrado Vermelho, a 15 quilômetros da vila de Conceição do Atoleiro, com vista para um vale de pastagem que ficava dourado no inverno e verde escuro no verão. Era pequena, 42 alqueires, mas era boa terra, com nascente própria e pasto limpo. Havia sido do avô de Chico, depois do pai, depois de Chico, herdada de forma simples, sem cartório, sem inventário formal, como costumava ser nas famílias que tinham mais honra do que dinheiro para pagar advogado. Chico havia chegado àquela terra com 12 anos e nunca havia saído. Havia enterrado o pai nela, havia plantado milho, criado gado de corte, consertado cada cerca, cada porteira, cada telhado com as próprias mãos. Sabia de cada palmo daquela terra pelo tato e pelo cheiro. Sabia onde o solo era fraco, onde a nascente subia mais no inverno, onde o capim crescia mais rápido depois da chuva. O que ele não sabia ler estava escrito nos papéis. Rosinete havia chegado à vida de Chico 4 anos atrás, vinda de uma família da vila vizinha. Era mulher de fala fácil e riso rápido, que soube desde o primeiro dia como chegar perto de um homem simples, tratando a simplicidade dele como virtude, a honestidade como raridade, o trabalho como nobreza. Chico havia acreditado. Haviam casado na igreja de São Benedito da Vila num sábado de março, com bolo de fubá e forró de sanfona no terreiro. Nos primeiros meses, foi bem. Depois, foi menos bem. Depois, Chico passou a perceber que Rosinete saía mais do que voltava, que havia conversas interrompidas quando ele entrava, que o celular sumia no bolso com rapidez demais quando ele se aproximava. Mas ele não perguntava. Nunca havia sido homem de ciúme declarado, e havia algo mais fundo, o medo de que perguntar fosse fraqueza, que desconfiar sem prova fosse injustiça. Essa generosidade custou caro. Havia 3 meses, Rosinete havia chegado com papéis. Chico, é uma coisa do banco, ela havia dito, com aquela voz mansa que usava quando queria que ele não perguntasse muito. Precisa assinar aqui para a gente conseguir um crédito rural. Você não precisa ler. Eu já li tudo. É só uma formalidade. Você leu tudo? Havia perguntado ele. Li, meu amor. É coisa de rotina. Assina aqui embaixo onde tem o nome. Chico havia assinado 3 vezes, em papéis diferentes, porque ele confiava nela. E porque a vergonha de pedir para alguém ler em voz alta, de admitir que não entendia o que estava na frente do nariz, era um peso que ele carregava sozinho desde sempre. Agora estava no cartório, com o homem de terno explicando que havia assinado não um contrato de crédito rural, mas uma escritura de compra e venda da fazenda Bom Jesus da Serra, em nome de um comprador chamado Edenilson Braga, por um valor simbólico de R$2.000, menos do que um boi magro valia naquela vila. R$2.000, repetiu Chico com a voz travada. É o valor declarado na escritura, disse o homem de terno. O senhor assinou, o processo foi registrado, a propriedade foi transferida. Eu não sabia o que estava assinando. O senhor colocou o nome no papel, senhor Francisco, em cartório. Chico ficou imóvel na cadeira por um longo tempo. Lá fora, um carro passou na rua de paralelepípedo. Uma criança correu pela calçada. O mundo seguia. Por dentro, o chão havia sumido. A fazenda Bom Jesus da Serra, a terra do pai, do avô, da nascente de água limpa e do pasto dourado no inverno, havia sido vendida por R$2.000
para um homem cujo nome Chico nunca havia ouvido, ou achava que nunca havia ouvido. Quando saiu do cartório e ficou parado na calçada com o sol da tarde batendo de frente, uma memória veio. O nome Edenilson. Onde havia ouvido? Quando? E então, como aquela ficha que demora mas cai, Chico lembrou. 3 semanas atrás. Rosinete ao telefone no quintal, achando que ele estava no curral. A voz baixa, mas não baixa o suficiente. Edenilson, espera mais um pouco. Tô resolvendo. Ele havia atribuído a um fornecedor, a um parente, a qualquer coisa menos ao que era. Agora sabia. Enfiou as mãos nos bolsos, sentiu o papel que o homem de terno havia lhe dado, a cópia da escritura, que ele não conseguia ler, mas que carregava o peso de tudo que havia perdido. Andou até o banco de praça mais próximo, sentou e ficou olhando para o papel com o nome do avô, do pai e o seu próprio, agora sob outro dono, por um tempo que não soube contar. Se essa história já apertou seu coração, deixa o like e se inscreve no canal. Ela ainda está só começando. Chico não voltou para casa naquela tarde. Ficou no banco da praça até o sol cair, com o papel dobrado no joelho e a cabeça fazendo o trabalho que os olhos não conseguiam, reconstruindo cada detalhe, cada conversa, cada assinatura, cada ausência de Rosinete nos últimos meses. O nome Edenilson Braga havia soado estranho na boca do homem de terno. Mas nomes estranhos têm rosto. E Chico, que havia passado a vida inteira aprendendo o mundo pelo que via e ouvia, foi até onde sabia que poderia encontrar o rosto desse nome. Tertulino morava na entrada da estrada de terra que subia até a fazenda Bom Jesus. Homem de 63 anos, que havia sido amigo do pai de Chico antes de ser amigo de Chico e que sabia de tudo o que acontecia num raio de 20 quilômetros daquela vila com a precisão calma de quem tem tempo para ouvir e memória para guardar. Chico chegou à casa de Tertulino quando as estrelas já estavam aparecendo. O velho estava na varanda com um copo de água e um rádio de pilha tocando baixinho. Chico. O que foi? Tá com cara de quem levou carga de pedra. Chico sentou no degrau da varanda. Ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Tertulino, você conhece um homem chamado Edenilson Braga? O velho ficou quieto por 2 segundos. Aqueles 2 segundos que valem mais do que uma resposta longa. Conheço de nome, disse ele com cuidado. Ele é de Patos de Minas. Trabalha com compra e revenda de terra. Tem fama de procurar propriedade pequena sem escritura regularizada, comprar por preço baixo e revender por preço alto para a incorporadora. E você já viu ele por aqui? Tertulino ajustou o copo na mão. Vi o carro dele 2 vezes na estrada da sua fazenda, Chico. Pensei que fosse coisa de banco, de crédito. Não achei que devia te incomodar. Silêncio. Ele está com a escritura da minha fazenda, disse Chico. Tertulino ficou imóvel. Rosinete me fez assinar os papéis. Disse que era crédito rural. Eu assinei. Não sabia o que estava assinando. O velho colocou o copo no chão devagar. Ficou olhando para Chico por um momento. Para as mãos enormes abertas sobre os joelhos, para o chapéu amassado, para os ombros que pareciam mais pesados do que de costume. Chico, disse ele com voz baixa, você sabe o que isso significa juridicamente? Não sei, mas sei que a terra do meu pai foi vendida por R$2.000. Tertulino fechou os olhos por um segundo. Vamos ao Dr. Ramiro amanhã cedo. Naquela noite, Chico voltou para a fazenda. Rosinete estava em casa. Isso o surpreendeu. Estava na cozinha, com o rádio ligado, fazendo janta como se fosse noite comum. Quando ele entrou, ela levantou os olhos e disse: Demorou, a janta está quase fria. Chico ficou de pé na soleira da cozinha, olhando para ela. Você foi ao cartório hoje? Ela perguntou com uma voz que tentava ser casual e não conseguia completamente. Fui, disse ele. E aí, resolveu o que precisava? Chico ficou em silêncio por um momento. Ainda não, disse ele, e foi sentar na varanda. Não comeu. Não dormiu direito. Ficou a noite inteira com o som da nascente lá no fundo do pasto.
aquele barulho de água que havia aprendido a ouvir de noite desde criança, que para ele era o som mais limpo do mundo, o som que provava que aquela terra era viva e era sua. Por quanto tempo ainda? Na manhã seguinte, Tertulino foi buscá-lo antes das 7. Foram ao escritório do Dr. Ramiro, que ficava na Rua da Farmácia, numa sala pequena com estante de livros e mesa de madeira boa. O advogado era jovem, de óculos redondos, que havia chegado à comarca 2 anos atrás e havia construído reputação de honesto e competente. Ouviu Chico em silêncio, toda a história, desde os papéis até o cartório, desde o nome Edenilson até o carro na estrada. Pediu a cópia da escritura que o homem de terno havia entregado, leu com atenção, fez anotações. Depois ficou quieto por um momento, como quem está organizando o que vai dizer. Chico, vou ser direto com você, disse ele. A escritura foi lavrada em cartório, com sua assinatura reconhecida. Isso cria uma presunção legal de que você sabia e concordava. Contestar isso vai exigir prova de que sua assinatura foi obtida mediante dolo, ou seja, que você foi enganado deliberadamente sobre o que estava assinando. Eu fui, disse Chico. Eu acredito em você. Mas o cartório vai precisar de mais do que sua palavra. Então o que preciso? Precisa de testemunha que tenha visto os papéis sendo apresentados a você de forma enganosa. Precisa de prova de que você não tem capacidade de leitura, o que pode ser documentado através de declaração de analfabetismo ou laudo. E precisa de evidência de que a compradora sabia dessa limitação e se aproveitou dela. E o Edenilson? Se ele foi cúmplice consciente do dolo, se sabia que você era analfabeto e que estava sendo enganado, ele responde junto. A venda pode ser anulada por vício de consentimento. Pode ser anulada de verdade? Pode, mas vai demorar e vai depender do que conseguirmos provar. Chico ficou olhando para o advogado. Então vamos provar, disse ele. O Dr. Ramiro foi ao cartório da comarca naquela mesma tarde. Dona Perpétua, a escrivã de 20 anos de cartório, conhecia Chico desde criança. Havia sido amiga da mãe dele, havia visto o menino crescer na vila nas raras vezes que ele descia da fazenda. Quando o advogado apresentou a questão, ela ficou em silêncio por um tempo que tinha peso. Doutor, disse ela com a voz cuidadosa, o reconhecimento de firma nessa escritura foi feito por mim. E quando o documento chegou aqui, eu estranhei uma coisa. O quê? A assinatura do Francisco estava diferente do habitual, mais apressada, e a mulher dele, Rosinete, foi quem trouxe os papéis. Disse que o marido havia assinado em casa porque tinha serviço no campo. Trouxe também uma cópia do documento de identidade dele. Chico não estava presente no reconhecimento de firma? Dona Perpétua ajustou os óculos. Não estava. O Dr. Ramiro anotou. Isso é relevante, disse ele. Reconhecimento de firma por semelhança, feito sem a presença do titular, é procedimento válido em cartório, mas cria uma fragilidade quando há questionamento de dolo. Se o titular alegar que não sabia o conteúdo do que assinou, a ausência no cartório reforça o argumento. Eu não sabia que havia problema, disse Dona Perpétua, com aquela voz de quem está carregando culpa que não é totalmente sua, mas pesa do mesmo jeito. A senhora não errou, disse o advogado. Seguiu o procedimento. Quem errou foi quem usou o procedimento para enganar. Dona Perpétua ficou em silêncio. Então disse: eu posso fazer uma declaração descrevendo as circunstâncias do reconhecimento, como testemunha do cartório. Isso vai ajudar muito. Enquanto o Dr. Ramiro cuidava do cartório, Tertulino foi fazer o que fazia melhor: ouvir. Na vila, nas conversas de balcão do mercadinho do Lourival, no banco da praça depois da missa, na fila do posto de saúde. Tertulino era daqueles homens que têm o dom de aparecer onde a informação circula sem parecer que está procurando nada. E em 2 dias havia reunido o seguinte: Edenilson Braga havia estado na vila 4 vezes nos últimos 6 meses. Havia sido visto conversando com Rosinete na beira da estrada numa tarde de quarta-feira.
Não na sede da fazenda, não no mercadinho, mas na beira da estrada, longe da vista da maioria. Havia estado no bar do Zeferino uma noite e havia comentado para o Zeferino, que servia a bebida, que tinha fechado um bom negócio de terra na região. Isso havia sido há 2 meses, antes do cartório, antes dos papéis. E havia uma testemunha, Dona Aparecida, mulher do Benedito que morava na colônia vizinha, a fazenda de Chico, havia visto Rosinete entrar no carro de Edenilson 2 vezes. Havia ficado quieta porque não era da conta dela. Mas quando Tertulino chegou com o chapéu na mão e perguntou com educação se ela havia visto alguma coisa, ela disse sim. E disse mais, havia ouvido Rosinete numa das vezes dizer ao homem do carro: "Ele não lê nada, é só mostrar onde assina." Quando Tertulino levou essa informação ao doutor Ramiro, o advogado ficou quieto por um momento. Então disse: "Isso é dolo comprovado em testemunho. Se Dona Aparecida estiver disposta a depor, mudamos o peso do processo inteiro." Dona Aparecida disse que estava. Chico ficou sabendo de tudo isso numa tarde de quinta-feira, sentado na varanda da casa de Tertulino, enquanto o sol batia de lado no cerrado. O advogado havia resumido o que havia sido levantado: o reconhecimento de firma sem presença, a declaração de Dona Perpétua, o testemunho de Dona Aparecida, os registros de visita de Edenilson à vila. "Temos base para entrar com ação de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento", disse o doutor Ramiro, "com pedido de tutela de urgência para suspender qualquer movimentação do imóvel enquanto o processo corre." "E Rosinete?", perguntou Chico com a voz quieta. "Ela pode responder criminalmente por estelionato", disse o advogado, "e civilmente pelos danos." Silêncio. "E o Edenilson? Ele sabia do dolo", responde junto. Chico ficou olhando para o cerrado por um tempo. O vento mexeu nas pontas do capim do pasto de Tertulino. Uma garça passou baixo sobre a linha do horizonte. "Doutor", disse ele por fim, "eu sei que não leio. Nunca aprendi. Meu pai também não sabia. Na roça onde cresci, quem lia era quem tinha tempo, e a gente nunca teve." Parou. "A vida inteira eu tive vergonha disso. Sempre assinei o que me mandaram assinar, porque tinha medo de parecer burro se pedisse para alguém ler. E ela sabia disso. Sabia que eu não ia pedir." Sua voz não tremeu. Mas havia uma dor ali que não era raiva. Era mais antiga do que a traição. "Chico", disse o doutor Ramiro com cuidado, "não saber ler não é fraqueza, é circunstância. Quem é fraco é quem usa a circunstância do outro para se beneficiar. Isso tem nome na lei, se chama dolo, e é crime." Chico assentiu devagar. "Então, vamos ao cartório", disse ele, "e depois, onde mais for preciso." Naquela noite, pela primeira vez em dias, Chico voltou para a fazenda com o passo mais firme. Não porque o problema havia sido resolvido, estava longe de ser resolvido, mas porque havia diferença entre estar perdido no escuro e estar no escuro com lanterna na mão. Rosinete estava em casa. Ficou olhando para ele quando entrou. Havia algo diferente no rosto dela. Não culpa, não ainda, mas aquela tensão de quem percebe que o tempo está mudando sem saber exatamente como. "Você foi ao advogado?", ela disse. Não era pergunta. "Fui", disse Chico. "Chico, você não entende? Você me disse que os papéis eram de crédito rural", disse ele, com calma absoluta. "E eram escritura de venda. Você sabia que eu não ia ler. Você contou com isso." Rosinete abriu a boca. Fechou. O rosto mudou. Passou por defesa, por raiva e chegou num lugar que se parecia com reconhecimento. "A fazenda vai voltar para mim", disse Chico. "E enquanto isso não acontece, eu continuo trabalhando ela, porque ela é minha terra, e terra não some de homem que cuida dela." Saiu da cozinha, foi para a varanda e ouviu a nascente lá no fundo do pasto cantando no escuro. O doutor Ramiro protocolou a ação na segunda-feira cedo. Ação de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento.
Dolo comprovado, com pedido de tutela de urgência para suspender qualquer alienação, arrendamento ou modificação do imóvel registrado como Fazenda Bom Jesus da Serra até julgamento do mérito. O juiz da comarca, Dr. Elvésio Meireles, havia recebido o processo e designado audiência preliminar para 15 dias. O pedido de tutela havia sido concedido em 48 horas. Isso significava que Edenilson Braga não poderia vender, arrendar, nem fazer qualquer negócio com a fazenda enquanto o processo corresse. A averbação de bloqueio judicial havia sido registrada na matrícula do imóvel em cartório, e Dona Perpétua havia garantido que qualquer consulta à escritura traria o alerta visível. Chico soube disso quando o Dr. Ramiro ligou numa terça-feira às 6 da manhã, antes mesmo de ele sair para o pasto. A tutela foi concedida, disse o advogado. A fazenda está bloqueada. Chico ficou quieto por um momento. Isso quer dizer que ela ainda é minha por enquanto? Quer dizer que ninguém pode mexer nela enquanto a justiça decide. E com o que temos, Chico, as chances são muito boas. Edenilson Braga apareceu na vila 3 dias depois. Tertulino avistou o carro prata na rua principal numa quarta-feira de tarde e avisou Chico por mensagem. Tertulino havia aprendido a mandar mensagem de texto havia 2 anos, com paciência de quem aprende coisa nova depois dos 60 porque entende que o mundo não para. Chico, que não lia bem, mas reconhecia o nome de Tertulino na tela e havia aprendido a reconhecer certas palavras por forma, entendeu o suficiente para ligar de volta. Ele foi direto ao escritório do Dr. Eustáquio, disse Tertulino. Ficou lá quase 1 hora, saiu com cara fechada. Dr. Eustáquio era o único outro advogado da comarca. O que Edenilson havia consultado era óbvio. Queria saber se tinha como furar o bloqueio. Não tinha. Dr. Ramiro havia sido cuidadoso demais. Na tarde seguinte, Edenilson foi ao encontro de Chico. Chico estava no curral quando o carro prata entrou pela porteira. Ficou de pé onde estava, com o cabo da enxada na mão, e esperou o homem chegar. Edenilson tinha 40 e poucos anos, cabelo escuro penteado para o lado, calça social, sapato que não era feito para a terra. Tinha o jeito de homem que acostumou a resolver coisas pelo convencimento, não pela força bruta, mas pela pressão que parece razoável na superfície e não é. Francisco, disse ele parando a alguns passos. Usou o nome formal, como quem estabelece distância. Chico, disse ele. Simples. Você entrou com processo, eu entendo, mas precisamos conversar como homens. Estou ouvindo. Você assinou os papéis. Isso é fato registrado em cartório. Pode ser que o processo demore anos. Pode ser que você perca. Pode ser que gaste o que não tem num advogado. Ele parou. Eu tenho uma proposta melhor. Te pago R$30.000 pela fazenda, valor justo de mercado para o tamanho e a condição. Você assina a confirmação de venda, retira o processo e sai daqui com dinheiro no bolso. Chico ficou olhando para ele por um momento. 30.000, repetiu. É o que vale. Você comprou por 2.000, disse Chico. Agora oferece 30. Quer dizer que ela vale bem mais do que 30. Edenilson não respondeu imediatamente. Eu tenho documentação de compra legítima, disse ele, com a voz ficando mais fria. Você tem documentação obtida com dolo, disse Chico, com a mesma calma de sempre. Minha esposa te disse que eu não leio. Você sabia que eu não entendia o que estava assinando. Isso tem testemunha, tem declaração de cartório e tem processo aberto. Parou. Não quero 30.000, quero minha terra. Edenilson ficou olhando para aquele homem de chapéu de palha e enxada na mão, que havia nascido e vivido naquele vale e que havia perdido e recuperado a voz num mesmo mês. Você vai se arrepender, disse Edenilson com o tom mudado. Já me arrependi de muita coisa na vida, disse Chico. De nenhuma das vezes que lutei pelo que era meu. Edenilson voltou para o carro, saiu devagar pela estradinha de cascalho, levantando a poeira vermelha. Marcelino, o peão jovem que trabalhava na fazenda, havia visto tudo da porteira do pasto e foi até Chico depois que o carro sumiu. E aí, seu Chico? Vai continuar a cerca, disse Chico.
Tem 3 mourões para bater ainda. Naquela noite, Rosinete havia sumido da fazenda. Chico voltou do campo e encontrou o guarda-roupa dela vazio. Não tudo, mas a maioria das roupas boas, as coisas de valor. Havia deixado um bilhete na mesa que Chico pegou e ficou olhando por um tempo, sabendo que havia palavras ali que não conseguia decifrar. Chamou Marcelino. O rapaz leu em voz alta, sem julgamento. Chico, eu errei. Eu sei que errei. Não tenho coragem de ficar olhando para você. Não vai adiantar eu tentar explicar. Se você ganhar a fazenda de volta, que seja sua de verdade. Você merece. Silêncio. Quer que eu leia de novo? Perguntou Marcelino com cuidado. Não precisa, disse Chico. Ficou olhando para o bilhete por mais um tempo. Então dobrou e guardou no bolso da camisa. Não porque guardava afeto, mas porque era talvez a única coisa honesta que Rosinete havia deixado. A audiência preliminar aconteceu numa manhã de terça-feira, no Fórum da Comarca. O fórum ficava num prédio antigo de 2 andares, com azulejo branco na fachada e um pé de ficus na calçada, que havia levantado as pedras ao redor com as raízes. Chico havia chegado cedo, de calça jeans, camisa branca passada a ferro, chapéu na mão. Tertulino e o Dr. Ramiro estavam ao lado. Do outro lado da sala, Edenilson Braga havia chegado com o Dr. Eustáquio, que havia aceitado representá-lo depois de alguma relutância, e 2 assessores de terno que pareciam da imobiliária da cidade. O juiz Elvésio Meireles era homem de 50 anos, de cabelo grisalho e jeito de quem já havia visto de tudo e havia deixado de se impressionar com isso. Conduzia as audiências com a eficiência seca de quem valoriza argumento acima de qualquer postura. O Dr. Ramiro apresentou os fundamentos da ação com precisão. Excelência, o autor é analfabeto funcional, condição documentada e declarada. Os papéis foram apresentados a ele como contrato de crédito rural. Ele assinou sem saber o conteúdo. A esposa, que apresentou os documentos ao autor para assinatura, havia afirmado previamente ao comprador, em presença de testemunha, que o marido não lê nada e que era só mostrar onde assina. O reconhecimento de firma foi feito sem a presença do titular. Temos declaração da escrivã do cartório confirmando isso. Temos testemunho direto do dolo. Temos prova de que o comprador sabia da limitação do autor e se aproveitou deliberadamente dela para obter a assinatura. O Dr. Eustáquio, em nome de Edenilson, tentou o argumento da boa-fé. Excelência, meu cliente recebeu documentos com assinatura válida reconhecida em cartório. Não há como exigir que um comprador questione a capacidade de leitura de quem vende. A responsabilidade era do vendedor e de quem o representou. Quem o representou? Disse o Dr. Ramiro. Foi exatamente a pessoa que, em conluio com o comprador, produziu o dolo. A esposa não era representante legal do autor, era parte interessada na fraude. O juiz Elvésio fez anotações, depois olhou para Chico. Senhor Francisco, o senhor gostaria de dizer algo? Chico ficou de pé. Segurou o chapéu com as 2 mãos e falou com a voz de quem aprendeu a se comunicar pela clareza do que diz, não pela beleza de como diz. Doutor, eu não sei ler, nunca soube, sempre tive vergonha disso. E por causa dessa vergonha, eu nunca pedi para ninguém ler o que me mandavam assinar. Assinei porque minha esposa me disse que era crédito rural. Eu confiei nela. Pausou. A fazenda é do meu avô, do meu pai e minha. Eu enterrei meu pai nessa terra. Nunca quis vender. Nunca ia querer vender. Se eu soubesse o que estava assinando, não assinava por valor nenhum. Silêncio na sala. Obrigado, Sr. Francisco, disse o juiz. Dona Aparecida foi chamada como testemunha. Entrou de vestido florido, com o terço no pulso, e falou olhando direto para o juiz, sem desviar o olho. Repetiu o que havia dito a Tertulino. Havia ouvido Rosinete dizer ao homem do carro que Chico não lê nada, e que era só mostrar onde assina. A senhora tem certeza do que ouviu? Perguntou o juiz. Tenho, doutor. Ouvi 2 vezes.
Fiquei quieta porque pensei que não era da minha conta, mas agora sei que devia ter falado antes. O doutor Eustáquio tentou desacreditar o testemunho com perguntas sobre distância e ângulo. Dona Aparecida respondeu cada pergunta com a paciência firme de mulher que sabe o que viu e não vai se deixar confundir por vocabulário de advogado. Dona Perpétua foi chamada depois. Confirmou que o reconhecimento de firma havia sido feito sem a presença de Chico, com a assinatura trazida por Rosinete. Confirmou que havia estranhado, mas que o procedimento era formalmente válido. Edenilson, quando chamado, ficou quieto em grande parte do tempo. Negou que sabia da limitação de Chico. Negou que havia combinado qualquer coisa com Rosinete além da negociação de compra. Mas havia uma coisa que ele não conseguia negar. Havia pago R$2.000 por uma fazenda que ele próprio havia avaliado em mais de 80 mil. O juiz fez essa pergunta diretamente. Qual foi o valor de avaliação que o senhor fez do imóvel antes da compra? Edenilson hesitou. Não fiz avaliação formal. Mas o senhor é profissional de compra e venda de terras. O senhor sabia o valor aproximado da propriedade. Pausa. Sabia que tinha valor e pagou R$2.000. Foi o valor acordado. Com uma mulher que não é a proprietária legal e cujo marido não estava presente na negociação. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para que toda a sala entendesse o que o juiz havia acabado de construir sem precisar dizer de forma direta. O doutor Ramiro, no encerramento, foi preciso. Excelência, temos dolo bilateral. A esposa enganou o marido e o comprador cooperou conscientemente, aproveitando-se da limitação declarada da vítima. O negócio é nulo de pleno direito. Pedimos a anulação imediata da escritura, o restabelecimento do nome do autor na matrícula e a condenação solidária dos réus pelos danos causados. O juiz Elvésio Meireles anotou por um longo tempo. Então disse: vou analisar os elementos e proferir sentença em prazo de 10 dias úteis. A tutela de urgência já concedida permanece em vigor. Chico saiu do fórum com o sol da manhã batendo de frente. Tertulino estava ao lado. O doutor Ramiro apertou sua mão na calçada e disse: você foi bem lá dentro. Só disse a verdade, disse Chico. Às vezes é o suficiente. Chico colocou o chapéu na cabeça. Olhou para a rua de paralelepípedo, para o ficus que havia levantado as pedras com as raízes, para a vila que havia visto ele crescer e que havia ouvido, anos atrás, o silêncio de quem nunca pediu para ninguém ler o que estava escrito. Tinha uma coisa que ele havia decidido naquela noite após conversar com Marcelino e o bilhete de Rosinete. Uma coisa pequena, mas definitiva. Quando a fazenda voltasse para o seu nome, e ele sabia agora que ia voltar, ele ia aprender a ler. Com 40 anos, no fim do dia, depois do gado recolhido e a cerca fechada, ia aprender. A sentença veio em 8 dias úteis, 2 a menos do que o prazo. O doutor Ramiro ligou para Chico numa manhã de quinta-feira, com a voz de quem está segurando uma boa notícia com cuidado para não derramá-la antes da hora. Chico, o juiz julgou procedente. Anulação total da escritura. Determinação de restabelecimento imediato do seu nome na matrícula do imóvel. Condenação de Edenilson ao pagamento de danos materiais e morais, valor a ser liquidado na fase de execução, mas substancial. E o processo foi encaminhado ao Ministério Público para a apuração criminal de estelionato. Chico ficou quieto por um momento. A fazenda volta para mim? Volta! Doutor Ramiro vai protocolar o mandado no cartório ainda hoje. Dona Perpétua vai averbar o restabelecimento na matrícula. Obrigado, doutor. Obrigado é pouco, Chico. Você fez sua parte. Naquela tarde, Chico foi ao cartório. Dona Perpétua havia preparado tudo com aquela precisão de quem gosta de ver coisa certa feita direito. Quando Chico chegou, ela já tinha o documento pronto, a averbação de cancelamento da escritura anterior e o restabelecimento do nome de Francisco da Silva como proprietário único da fazenda Bom Jesus da Serra.
Você precisa assinar aqui, disse ela, apontando o campo. Chico pegou a caneta, parou por um segundo. Então disse: Dona Perpétua, antes de eu assinar, a senhora pode ler para mim o que está escrito acima da linha? Dona Perpétua ficou imóvel por um segundo. Então, com uma voz gentil e sem julgamento: Claro, Chico. E leu, cada palavra, devagar. Chico escutou com atenção, até o fim. Quando ela terminou, ele assentiu. Tá certo, disse ele, e assinou. Dessa vez, sabendo o que estava assinando. Dona Perpétua, quando ele saiu, ficou olhando para a porta fechada por um momento com os olhos marejados. Depois voltou para os seus papéis, como sempre. Edenilson não havia recorrido imediatamente. O doutor Eustáquio havia aconselhado que o recurso seria improvável de prosperar, dado o peso do conjunto de provas. A imobiliária com quem Edenilson trabalhava havia encerrado o contrato com ele assim que o processo havia chegado aos jornais da comarca, porque comarca pequena tem jornal que alcança todo o vale, e essa história havia saído numa quinta-feira com o título que ninguém na vila logo esqueceu. Tertulino havia guardado o jornal. Levou para Chico dobrado no bolso do paletó de domingo. Quer que eu leia para você? Perguntou o velho. Pode deixar, disse Chico. Vou aprender a ler eu mesmo. Tertulino sorriu. Aquele sorriso que não tem dente à mostra, mas tem tudo dentro. A escola da vila tinha programa de alfabetização de adultos. Chico havia ido na segunda semana após a sentença e se inscrito. A professora, Dona Eulália, era mulher de 60 anos, com voz de quem gosta do que faz, e paciência de quem sabe que aprender não tem idade. Na primeira aula, quando Chico chegou com o caderno comprado no mercadinho e se sentou numa carteira pequena demais para ele, Dona Eulália havia dito: Não tem tarde demais para aprender, Francisco. Me chama de Chico, disse ele. Chico. Então vamos começar. Nas semanas seguintes, Chico foi à aula todas as terças e quintas, depois do campo. Chegava com terra nas botas e caderno na mão. Aprendia as letras com a mesma metodicidade com que havia aprendido a reconhecer o gado pelo mugido. Devagar, por partes, com respeito pelo processo. Marcelino havia ficado na fazenda. Tinha se revelado não apenas peão de confiança, mas homem de aprendizado rápido. Chico o havia promovido a capataz de pátio, com salário formalizado, carteira assinada, direito garantido. Era o mínimo, era o certo. Rosinete não havia dado notícia direta. Tertulino havia ouvido que estava num município vizinho, trabalhando numa loja. O processo criminal estava em andamento. Chico havia declarado ao Ministério Público o que havia acontecido, sem exagero e sem omissão. O que a justiça fizesse a partir daí não era mais coisa que ele controlava. O que ele controlava estava no campo, e o campo estava bem. No começo do inverno, quando a geada começou a aparecer nas manhãs e o capim ficou branco antes do sol nascer, Chico acordou mais cedo do que de costume. Não por trabalho. Havia um momento de calmaria boa na fazenda. Aquele tipo de equilíbrio que aparece quando as coisas estão no lugar certo e o ritmo voltou a ser ritmo. Acordou cedo porque havia algo que queria fazer antes de qualquer outra coisa. Foi até a mesa da cozinha. Acendeu a luz de cima. Abriu o caderno da escola. Estava na 13ª aula com Dona Eulália. Já sabia todas as vogais, a maioria das consoantes, e havia aprendido a juntar sílabas com uma lentidão que era, na verdade, cuidado. Dona Eulália havia dito na última aula: Você aprende diferente dos jovens, Chico, mas aprende mais fundo, porque você entende por que cada coisa importa. Naquela manhã, Chico abriu o caderno na página 22, onde havia ficado na última aula. Pegou o lápis. Escreveu sozinho pela primeira vez sem ajuda. Fazenda Bom Jesus da Serra. Ficou olhando para as palavras por um momento. Eram palavras que ele havia pronunciado a vida inteira. Palavras que estavam na matrícula do cartório, no papel do juiz, na boca de todo mundo da vila. Agora estavam na mão dele, literalmente. Fechou o caderno, tomou o café, foi ao campo.
O gado estava na mangueira, esperando a porteira. Marcelino já estava lá, de chapéu e luva, conferindo o lote do dia. Quando viu Chico, acenou. Chico acenou de volta. A nascente estava cantando no fundo do pasto. Aquele barulho de água que Chico havia aprendido a ouvir de noite quando criança e que havia sido, nos piores dias depois do cartório, a prova de que a terra ainda estava viva e esperando por ele. Tertulino apareceu ao meio da manhã, como de hábito, com a caixa de goiabada que a esposa havia feito e que virava pretexto para a visita de toda a semana. "Como está o caderno?" perguntou o velho, sentando no banco do curral. "Escrevi o nome da fazenda hoje sozinho", disse Chico. Tertulino ficou quieto por um segundo. Depois disse: "Seu pai ia ficar feliz." "Ia", concordou Chico. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o gado e o vento e a água lá no fundo. "Você guarda rancor da Rosinete?" perguntou Tertulino, com aquela liberdade de velho amigo que pode perguntar o que quer. Chico pensou antes de responder, como sempre fazia com pergunta que merecia resposta verdadeira. "Não é rancor o que sinto", disse ele. "É tristeza de ter confiado errado. Mas a culpa não é de confiar. Confiar é bom. A culpa é de quem usa a confiança para machucar. Eu não vou parar de confiar nas pessoas por causa dela. Só vou aprender a ler o que me mandarem assinar." Tertulino sorriu. "Você sempre soube de tudo menos de letra", disse o velho. "Sempre." "Agora estou aprendendo a letra também", disse Chico. Havia algo que Chico havia feito na semana anterior que ainda não havia contado a ninguém. Havia ido ao cemitério da vila numa tarde de sábado, coisa que fazia todo mês, mas desta vez levou algo diferente. Havia levado o caderno da escola. Na frente da lápide do pai, Benedito da Silva, 1941-2004, havia ficado parado por um tempo. Então havia aberto o caderno na página 22, onde havia escrito o nome da fazenda. E havia lido em voz alta para o pai, com a voz de quem está fazendo algo pela primeira vez e sabe o peso que isso tem. "Fazenda Bom Jesus da Serra." Pausou. "Ela ainda é nossa, pai." O vento havia passado entre as lápides. Um pássaro havia cantado longe. Chico havia fechado o caderno e voltado para casa. Naquela tarde de inverno, quando o sol estava descendo atrás do Morro do Cruzeiro e tingindo o cerrado de laranja e vermelho, Chico ficou na porteira do pasto olhando para a fazenda inteira. Para os mourões da cerca nova, para o telhado da sede que havia consertado há 2 invernos, para a mangueira onde o gado estava se acomodando para a noite, para o fio de fumaça que subia do fogão, a lenha da cozinha onde Marcelino estava esquentando o café. Tudo aquilo havia quase saído das suas mãos por causa de uma assinatura que não entendia. E havia voltado por causa de tudo que ele era além das letras. Pela honra, pelo trabalho, pela terra que conhecia de cor, pelo nome que carregava com cuidado, pelo velho Tertulino que sabia onde a informação certa estava, pelo advogado que acreditou no que não estava escrito, mas era verdade, pela escrivã que estranhara na hora certa, pela vizinha que havia falado quando importava, por uma comunidade que, quando chegou o momento, escolheu ficar do lado do certo. Chico não era homem de discurso, mas havia uma coisa que havia aprendido naqueles meses, que ele repetiria, mais tarde, para Marcelino, quando o rapaz perguntou o que havia tirado de tudo aquilo. "Aprendi que analfabeto não é burro. Analfabeto é quem ainda não teve a chance de aprender a letra. E aprendi que vergonha de não saber é armadilha, porque é ela que faz a gente não pedir ajuda. E quem não pede ajuda fica sozinho quando precisava de alguém." Marcelino ouviu isso com aquele silêncio de quem está guardando para a vida inteira. E Chico voltou para dentro, acendeu a luz da cozinha e abriu o caderno, na página 23. Se essa história tocou no seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. E conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo nossas histórias.